Se sentir desanimado não é uma coisa legal, mas é muito mais comum do que a gente pensa, não é verdade? Então, às vezes, você se sente desanimado, sem vontade, sem energia. Como combater o desânimo? É sobre isso o jogo de perguntas de hoje. Vamos junto! E aí vamos começar você não me desanimando para eu continuar gravando esse canal. E como é que você não vai me desanimar? Você vai se inscrever no canal. Já é inscrito? Já faz parte da família Nós da Questão? Já ativou o sininho para receber notificação? Então vamos lá, me anime um pouco. E deixa o joinha assim que começar a assistir o vídeo. Já começou? Deixa o joinha. No final, se você não gostar, você tira o like e deixa o dislike. Porque deixar coisa ruim ninguém esquece. Coisa boa passa batido. Então vamos lá, dá uma força com o like, se inscreve. No final, se você não gostar, desinscreve e tira o like. Fechou? Então vamos lá. Caps Lock pergunta: Marcos, o que fazer quando vier a crise da meia-idade? A crise da meia-idade, na verdade, é uma lenda. Entenda uma coisa: nós nascemos, amadurecemos, envelhecemos e morremos. E isto é um fato. E quando eu digo que a crise da meia-idade é uma lenda urbana, é porque as pessoas tendem a achar que se elas estão com 40 anos, elas estão no meio da idade delas, imaginando que se vai viver a 80. Mas você já parou para pensar que você que está me escutando, você que me escreveu, pode morrer amanhã? Pode ser que você não esteja na crise da meia-idade, pode ser que você esteja no fim da vida. Então, qual é o grande segredo? É viver o presente. Nós só temos o agora. Agora, eu compreendo também que quando você fala em crise de meia-idade, você está falando da sua dificuldade de envelhecer. Porque aí o corpo muda, porque aí a sexualidade muda, mas cada fase tem sua beleza e cada fase tem sua feiura. Não há só glamour em ser adolescente, também há muita coisa negativa. Não há só glamour em se ter 30 anos de idade. Também há coisas que pesam. Não há só desgraça em se ter 80. Sobretudo quando a gente amadurece e consegue chegar aos 80 tendo entendido a vida de uma outra forma. Então, se o seu problema é medo de morrer, morra cedo. Porque entenda o seguinte: quem não morreu moço, de velho não escapa. Então você está perdendo tempo pensando em crise de meia-idade. Onde é que você sabe que está o meio da sua vida? Você já pode ter passado muito do meio. Você pode estar no final do segundo tempo. Então, para beber. Para, que às vezes no final do segundo tempo não tem prorrogação. Pense nisso. Sara Manu faz uma pergunta, no mínimo curiosa para mim. Ela diz: estou ficando com uma pessoa, como saber se ele só quer sexo? Quando eu digo que a pergunta é interessante para mim, é porque às vezes eu tenho dificuldade de entender essa inversão que as pessoas fazem de estarem muito preocupadas com o que é que os outros querem. O que ele quer não é um problema seu. Um problema seu é o que é que você quer. E se você não quer só sexo, você já deveria ter deixado isto claro. Porque na hora que eu deixo claro para o outro o meu posicionamento diante da vida, de uma situação, de um gosto, do que quer que seja, obrigatoriamente o outro se posiciona. Agora, é como se você esperasse. Será que ele vai me amar? Será que ele vai querer só sexo comigo? Para de olhar para ele e simplesmente deixa claro qual é a tua nessa jogada. Porque na hora que você, repito, deixa claro em qualquer situação da vida qual é a sua verdade, o outro precisa se posicionar. Ou, se o outro mentir, você perceberá que é mentira porque o comportamento dele não vai bater com as atitudes e com a fala. Então, não se preocupe em saber se ele quer só sexo, não. Se preocupe em comunicar o que é que você quer nessa relação com ele. Pense nisso.
E agora, a pergunta que você estava esperando, a que deu nome a este vídeo. Como combater o desânimo? E quem faz a pergunta é Manuela Miranda. E ela diz: ultimamente eu sinto um enorme desânimo para sair para festas e interações sociais. Qual seria a chave para resolver isso? Eu peguei a pergunta de Manuela para usar como título desse vídeo, porque curiosamente isso me chamou a atenção. Na live haviam muitas perguntas sobre este mesmo tema. Desânimo, estou desanimado, não tenho mais ânimo para a vida, não tenho mais ânimo para fazer coisas. Não era só ânimo para ir para a festa, não. Era um desânimo generalizado, parece estar tomando conta das pessoas. Mas peguei a dela como gancho para a gente entender esse desânimo. E se a gente for falar em desânimo de vida, sim, há muitos motivos para a gente desanimar nessa vida. A gente vive cercado de pessoas tóxicas. A cada dia a gente está mais próximo do fim da vida. A vida nunca é exatamente como a gente queria. A gente passa por muitas frustrações. Pessoas que a gente ama traem ou decepcionam a gente. Então, sim, existem muitos motivos reais para que a gente desanime da vida como um todo e não apenas de ir para a festa. Mas existe uma chave para sair disso. Sabe qual é? É dar a mão a você mesmo. E o que é que eu quero dizer com isso? Começar a compreender a sua essência. E na hora que você começa a compreender quem é você de fato, o desânimo começa a dar lugar ao guerreiro ou à guerreira que existe dentro de você. Porque aí você começa a perceber que apesar de todas as adversidades da vida, viver pode ser divertido dentro das limitações que a vida oferece. E também quando eu começo a dar a mão a mim mesmo e saber quem eu sou, sabe o que é que acontece? Eu começo a esperar muito pouco dos outros e também a esperar quase nada de mim. E isso também é muito libertador. Não que eu não me cobre a melhorar, a fazer coisas, mas eu entendo que eu tenho limites, que o outro tem limites, que a vida tem limites. E uma segunda chave para combater esse desânimo generalizado é se dar conta dos seus vícios de comportamento. Quer ver um vício muito comum? A gente é viciado em ficar atento, em focar naquilo que nos falta, mas não vemos o tanto de coisas que temos. Você pode não ter o que você merece, você pode não ter o que você gostaria de ter, mas alguma coisa você tem. E quando não se tem nada, se tem vida. E enquanto se tem vida, se tem possibilidade. E enquanto se tem possibilidade, se tem esperança e força de construção. Mas nós somos viciados em ficar olhando para a porta fechada. Agora, imagine o seguinte, que você está com a cara colada numa porta fechada. Você só enxerga a porta fechada. Se você recua e afasta, você talvez descubra que nesta porta fechada tem um grande muro que você não estava nem vendo e que lá no fim do muro tem um imenso portão que ou está aberto ou que é possível de você pular. Mas para isso é preciso que eu tire a cara da porta. É preciso que eu pare com esses vícios de só olhar o que me barra, o que eu não tenho, o que me desanima. Então, quer combater o desânimo que parece que tem assolado muitos de nós? Coloque-se na vida como uma árvore. Uma árvore, ela não se queixa se está sol ou se está chovendo, se está seca ou se a neve está fazendo as folhas dela caírem. Ela simplesmente acolhe a vida, acolhe os fatos, acolhe a natureza e tenta tirar desses fatos o melhor possível. No inverno, quando ela fica sem folhas, ela guarda energia. Na primavera, ela desabrocha. Quando está uma seca muito grande, ela para um pouco de gastar água. As raízes dela se aprofundam mais em busca de mais coisas. Seja uma árvore nessa vida. Deixe que o tempo passe por você e que você balance de lá para cá.
E nesse balançar, sabe o que é que você faz? Você dá sombra, frutos e oxigênio para quem está ao seu redor. Isso é tão animador. O problema é que ao invés de querer dar frutos, sombra e oxigênio para quem está ao nosso redor, a gente quer sempre comer a fruta do outro, respirar o oxigênio que a gente acha que o outro não nos dá e empurrar todo mundo para o sol e guardar a sombra só para a gente. Não é verdade? Aí a gente cai num desânimo, porque se tem uma coisa que nos anima a viver, é servir, é ser útil, como uma árvore. Pense nisso. Essa pergunta de Alessandra Santo me chamou a atenção. Escutem aí. Marcos, sou uma pessoa muito boa, mas queria ser má. Não aguento ser boa e a vida só me trazer maldades. Será que consigo um dia ser má? Mas olha que curiosidade, Alessandra Santo me pede para se tornar Alessandra Diabo. Tá, mas não vai ser muito difícil não, Alessandra, você se tornar uma pessoa má, porque você já é, com você. E é isso que você não percebe, o quanto você é cruel com você mesma. Porque a vida, ela não nos traz necessariamente coisas boas ou coisas ruins. Eu não estou dizendo que tragédias ou que dores não acontecem. Eu apenas estou questionando, porque na hora que você me diz isso, talvez o que você esteja me dizendo, assim eu entendo, é: as pessoas que eu amo me machucam, as pessoas são injustas comigo, as pessoas eu dou o meu melhor e recebo o pior delas. Então, quando eu digo que você é uma pessoa, já é uma pessoa má com você mesma, é porque você é permissiva. Será que não está na hora de você tomar uma atitude mais ativa diante da vida e sair desta posição mais passiva? E tomar uma posição ativa não significa trocar o santo pelo diabo ou se tornar má. Não é nada disso não, mas é apenas aprender a dar limites, a não ser tão permissiva, a não permitir que os outros estejam o tempo inteiro lhe usando, abusando da sua bondade, até porque isso não é bondade. Isso é uma autoestima baixa, num certo aspecto, que lhe faz pensar assim: eu tenho que ser a boazinha para ser amada. Mas aí você se torna muito cruel com você mesma. Se olhe com alguma caridade, com algum carinho, com alguma paciência e se pergunte: por que eu faço assim comigo? Por que eu deixo que façam assim comigo? Porque os outros só são capazes de entrar ou de me invadir o tanto que eu permito. E cada um só tem dentro de mim o tamanho que eu deixo ter. Pense nisso. Essas perguntas lhe ajudaram de alguma forma? Acenderam em você pontos de reflexão? Porque esse era o objetivo. E elas foram tiradas da live do dia 25 de maio, que foi a última live do mês. Assistiu não? Está aqui no canal. Depois você assiste 1h20 de pessoas me fazendo perguntas e eu respondendo. Perguntas que de alguma forma sempre vão ter a ver com você. Porque os conflitos humanos, no final das contas, acabam sendo iguais. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e assiste a live que ficou lá. É porque sobrou muita pergunta, eu peguei essas para a gente continuar conversando mais um pouquinho. Tchau, até a próxima!